é livre-se da prisão dos pés. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agadita, e exaltou ele, pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os seus servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Josué capítulo 1, versículo 3 diz: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu disse a Moisés. Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, queremos nos colocar nesta noite e saber que os nossos pés espirituais não estará preso pelas armadilhas do inimigo, pois nós estamos nos colocando diante do trono do Rei, do Todo-Poderoso, a saber, Senhor, que nós tomamos posse da Tua palavra que diz: aonde colocar a planta dos nossos pés, teremos por herança. E assim como foste com Moisés, com Josué, com todos os grandes homens da Bíblia, Tu serás com aquele que colocar a palavra em prática, e nós iremos praticar isso hoje. Amém, Jesus. Amém? Letra A diz assim: o inimigo, vamos ler todos juntos? O inimigo tem que se preocupar com os nossos pés. Mais uma vez: o inimigo tem que se preocupar com os nossos pés. Aleluia. Agora olhe para mim. O dia que você aceitou o Senhor Jesus, Ele colocou sobre a tua cabeça uma coroa de salvação. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor fez de ti, dos seus pés, como os pés da corça. Você vai entender o que é isso. Tem um louvor que diz que nós temos anseio pela presença de Deus, assim como a corça pelas águas. Há uma corça macho em Israel, por toda aquela região, que ela consegue ficar algumas, não sei se exatamente horas, mas muitos minutos debaixo da água. E toda vez que o inimigo, o seu predador, alguém tenta tragá-la, tenta matá-la, ela sai correndo, e a primeira coisa que ela procura é um manancial de águas. Ela entra dentro da água e fica lá embaixo, até que ela percebe que o inimigo foi embora. O que isso representa para os nossos dias? A Bíblia diz que o Espírito Santo, a presença do Senhor como Espírito, é como águas. E toda vez que o inimigo tentar nos refugiar, tentar nos alcançar, tentar nos tragar, nós temos o direito de ter os pés não amarrados por Satanás, mas ser ligeiros como os pés da corça e mergulhar nas águas do Espírito. Sabe por que a corça faz isso? Porque o predador, amado, ela pode correr, ele vai atrás, um pouco mais devagar, mas ele vai cheirando, farejando o chão. Só que na água não existe cheiro. E quando ela está ali, sabe, coberta pelas águas, ele pensa que por alguma razão ela desapareceu e ele perdeu o faro. Toda vez que o inimigo tentar te atacar, tentar prender os seus pés, se refugia no Espírito Santo, na presença do Todo-Poderoso, pois Ele vai te cobrir, Ele vai te cobrir com as tuas asas, como está escrito no Salmo 91. E debaixo das tuas asas você encontrará refúgio. Olhando para o texto, diz que Deus tinha um chamado para Mordecai, para que ele fosse o primeiro ministro da Pérsia. Mordecai era um homem de Deus, mas obviamente, amado, esse chamado causaria alguma destruição nos planos arquitetados pelo inimigo. Mas Mordecai precisava assumir
e exercer a plenitude do seu envio. Repita comigo: eu vou assumir, e vou exercer, a plenitude, do meu envio. Deus me enviou, e serei como a corça, vou me esconder, nas águas do Espírito. Amém? Só que o inimigo queria paralisar Mordecai. Mordecai, para quem já leu a história de Esther, Mordecai era esse parente direto de Esther. É quem foi usado por Deus para que todo aquele reino pudesse ser mudado e Esther se tornar rainha. Mas tinha um endemoniado lá chamado Amã, que odiava o povo judeu, que era enviado de Satanás e que por muitas vezes tentava amarrar os pés, prender os passos de Mordecai, tentava paralisar o seu caminhar. Já que Mordecai, a Bíblia diz que todos os dias ele estava na porta do palácio, aguardando o momento para subir as escadas. Deixa eu te contar um negócio, meu irmão. Talvez você está todo culto no palácio do Senhor, sabe, pronto para subir as escadas de promessa que Deus fez na tua vida. E o inimigo tem falado aos teus ouvidos que isso não é verdade e que você está se frustrando, mas o Senhor te diz: eu fiz a promessa e eu cumprirei. Ainda que o diabo tenta amarrar os teus pés, ainda que o diabo tenta amarrar os seus passos, colocando desânimo, continue avante, porque o Senhor te dará os pés como da corça. Aleluia. Ele estava lá, amado, Mordecai, esperando o momento de subir as escadas, porque havia uma promessa que ele seria o primeiro ministro da Pérsia. Há momentos que às vezes a gente pensa até em olhar para trás, sabe? Digamos assim: poxa, chegou a hora de parar, eu acho que eu não vou suportar, não estou aguentando mais, é muita pressão, é muita coisa. Deixa eu te dizer uma coisa: aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Amém? Eu creio, Senhor. Fiel para concluí-la. Tira o retorno, por favor. Só da voz. Amã, amado, de todas as formas tentou dobrar o ânimo de Mordecai, sabe? Fazendo com que ele se inclinasse. E claro, o rei tinha levantado ele como superior de todos os homens. O rei não sabia que ele era o endemoniado que era. Amã era aquele, desculpa a expressão que eu vou usar, desculpa a expressão chula que eu vou usar, era aquele dito puxa-saco que só queria apresentar-se diante do rei, sabe, com falsidade. Na verdade ele queria tomar o lugar do rei. E Mordecai sabia de toda essa artimanha, porque ele era usado de Satanás, e Mordecai estava tendo essa visão espiritual. Às vezes nós ficamos, sabe, meio indignados, preocupados, dizendo: Senhor, eu sou teu servo, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver esse momento de humilhação, esse momento de luta? Por que o Senhor já não põe por terra este endemoniado, este encapetado, este perturbado e me dá a vitória? Amado, Deus tem os seus propósitos, e o propósito de Deus não era apenas levantar Mordecai como o primeiro ministro da Pérsia, mas era tão somente colocar ele em lugar de honra, para que todos pudessem ver Deus na vida dele. Sabe? E aí, claro, Amã foi levantado pelo rei, e quando ele passava, as pessoas se dobravam. Mordecai não se dobrava. Mordecai dizia: tu não és rei, eu sei quem você é, eu não vou me dobrar a você. Isso para Amã era uma afronta. Por que aquele judeu não se dobrava diante do grande soldado, do grande ministro? Porque o Senhor disse para ele: não se dobre, você só vai se dobrar diante da minha presença. E às vezes o inimigo, ele quer te dobrar, ele quer te amarrar, sabe? Ele quer te inclinar. Mas Mordecai, amado, resistiu e não se colocou aos pés de Amã. Amém? Repita comigo: passos livres, exerce domínio. Amém, Ivan?
passos livres, exercem domínio, pleno sobre os reinos deste mundo. Ou seja, se você tem os passos livres, se você não permite que o diabo venha aprisionar os teus pés espirituais, os teus pés apostólicos, você vai poder caminhar plenamente sobre os reinos deste mundo, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque o Senhor está contigo. 1 Coríntios 15, 27 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Amado, preste atenção que a Bíblia diz que todas as coisas estão debaixo dos pés do Todo-Poderoso. Nada para Deus é impossível. E o Senhor diz que em todo momento Ele estaria contigo. Lá no livro de 2 Reis, lá no capítulo 9, conta uma história de Jonatas, que era filho de Mefibosete. Mefibosete era filho do rei Saul. E este garoto, ele ficou doente dos pés, sabe? E por que ele era doente dos pés? A Bíblia diz, e aquela costume da época, era que um coxo, um paralítico, não poderia ser rei. Ele não poderia subir. Mas ele estava com seus pés doentes, não podia reinar. Sabe? Às vezes nós ficamos de alguma maneira enfermos em algumas áreas, ou na fé, ou na vida financeira, espiritual, amorosa. Mas o Senhor diz assim: eu reinarei contigo, não precisa se preocupar. Tem coisas que nós dizemos assim: pastor, eu não tenho como chegar até lá, eu não tenho habilidade para chegar até lá, eu não tenho força para chegar até lá. Mas de uma coisa tenha certeza, meu irmão: o dia que você falar, Senhor, eu vou e vou em teu nome, quando você não puder mais andar, Ele te carrega no colo, mas você vai chegar. Amém? Nós éramos doentes dos pés e não podíamos reinar. Quando você estava no mundo, seus pés eram amarrados. Você só caminhava e andava segundo a vontade de Satanás ou sobre o ídolo que você idolatrava ou adorava. Mas o Senhor te fez livre, curou os seus pés, e hoje nós podemos reinar com Cristo. Aleluia! Podemos reinar. Eu quero que você dê um grito bem alto e diga assim: nós somos um povo abençoado e vamos reinar. Nós somos um povo abençoado e vamos reinar. Vamos reinar no ano do Hatikva. Vamos reinar no ano do Hatikva. Colocar o reino das trevas, colocar o reino das trevas no seu devido lugar. No seu devido lugar. Agora olha bem para os seus pés apostólicos, e diga: tudo está debaixo dos meus pés. Tudo está debaixo dos meus pés. Toda enfermidade, lutas, malignidade, maledicência, perseguições, tudo está debaixo dos meus pés. E hoje diga bem forte: eu assumo que tenho domínio sobre todas essas coisas. Aplauda ao Rei, que Ele é digno. Aleluia! Josué liberou seus pés e os pôs sobre os reis da terra. Amém? Amém, Ivan? Oh, Jesus, ajuda o Ivan. Josué 10, 22 diz o seguinte: trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse: os capitões dos exércitos que tinham ido com ele, chegai e ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram, puseram os pés sobre o pescoço deles. Amado, preste atenção: quando eu libero os meus pés para reinar, todos os reis da terra ficam debaixo desses pés. Quando eu falo reis, eu não estou falando de homens, eu estou falando de reinado, de potestades. Amém? Eu estou falando no âmbito espiritual. Porque não sei se você sabe, todo dia você corre e anda ao lado de uma grande multidão.
de anjos e de demônios. Se você está bem com Deus, os demônios, os anjos estão do teu lado, mas a Bíblia diz que Satanás, ele fica ao nosso derredor, ou seja, à nossa volta, tentando nos tragar. Mas preste atenção, amado, quando você está pronto para dizer: olha, os meus pés vão para onde o Senhor determinou, o caminho que eu vou trilhar é o caminho que o Senhor pré-determinou, ainda que Satanás tenta desviar do teu caminho, você vai chegar ao lugar que Deus disse que chegaria. Às vezes nós parece que estamos vendo o nosso caminho trilhar tão longe daquilo que imaginávamos, não é? Fala, poxa, meu Deus, parece que eu estou tão longe do caminho, parece que eu estou tão longe do lugar onde eu queria estar. Era para mim estar pelo menos alguns quilômetros à frente. Eu estou muito atrasado, acho que não vai dar tempo, eu não vou conseguir. É mentira do diabo. A Bíblia diz: eis que não tosquenejará. Tosquenejar quer dizer cochilar. Nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Nenhum mal te sucederá. Deus está contigo. Mas nós precisamos tirar as cordas que tentam amarrar os seus passos. Amém, amado? Eu tenho certeza que Deus tem alguns reis para que você hoje coloque debaixo dos seus pés. Esses 5 reis que os homens de Josué pisaram no pescoço representa, repita comigo, 5 habilitações que eu recebo quando eu estou com os pés sem prisões, quando eu estou com os meus pés livres para reinar. Letra B: quando eu libero meus pés para reinar, primeiro, eu piso a terra do inimigo e o terror do Senhor a invade. Preste atenção. Quando eu piso a terra do inimigo, talvez essa expressão terror, você diz terror do Senhor, sim, amado. O inimigo, ele pode causar todo o terror, ele pode tentar causar todo o medo, mas o terror do Senhor ele não suporta. Ele treme na base, porque Deus faz grandes coisas, e aquilo que Deus faz não é nada pequeno, é coisas absurdas, grandes, maravilhosas. Você está entendendo? Deuteronômio 11:24 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisares o vosso terror, e o vosso terror, como já vos tenho dito. Ai daquele que se levantar, o Senhor diz: você colocou a planta dos teus pés, Deus é contigo, e se o diabo se levantar, ele sairá de lá aterrorizado, porque há um guarda de Israel no domínio, no comando. Há um guarda de Israel que está, sabe, comandando todas as coisas. Segundo, eu piso minha promessa e Deus pisa os meus inimigos. Salmo 60:12 diz: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca os pés dos nossos adversários. Aleluia, Jesus. Sabe, meu irmão, se Deus é por nós, Quem será contra nós? se Deus é por nós, Quem será contra nós? às vezes temos medo do quê? Ficamos com dúvida do quê? Se todo culto você ouve dizendo: eu sou contigo, fique em paz, eu vou te abençoar, foi eu que te chamei, não foi você que me escolhesse, mas fui eu que te escolhi, eu já conhecia os teus problemas, eu já conhecia teu pecado, eu já conhecia a tua falha, eu já conhecia a tua rebeldia, e mesmo assim, eu te amei. E às vezes nós ficamos, sabe, num beco sem saída, se sentindo sozinho, achando que é mal amado, que Deus não escuta, como se a Bíblia diz, amado, se antes mesmo que a palavra sai da tua boca, Ele sabe o que você quer. Terceiro, eu piso nos lugares altos do inimigo e o submeto. Deuteronômio 33:29 diz o seguinte: feliz és tu, ó Israel. Quem és como tu? Povo salvo pelo Senhor. Escudo que te socorre, espada
que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os teus altos. Aleluia! Ele é digno de ser aplaudido, não é não? Vamos ler todos juntos? Feliz És tu, ó Israel. quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os teus altos. Os lugares altos não é para o povo do mundo, os lugares altos é para ti, Senhor. Os melhores lugares desta terra, Deus tem separado para os teus filhos, aqueles que são fiéis, aqueles que buscam andar em santidade, em fidelidade. Os lugares altos, os melhores lugares da terra, Deus tem separado para o teu povo. Não aceite ficar amarrado, amado, nos lugares, sabe, medíocre, porque nós somos mais que vencedores. Olha o que diz Josué 14:13. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Sabe o que Josué deu para Caleb? O monte Hebrom, que hoje está firmado em Israel. Por quê? Porque Deus havia prometido. E chegou o dia que Josué assumiu a terra como rei, estava comandando tudo, e Caleb disse assim: escuta, meu amigo, estava contigo em toda essa parada, em toda essa luta, mas Deus disse que me daria Hebrom. Tu és o rei desta terra. Eu sei que agora é chegada a minha hora, eu já estou pronto, eu já lutei bastante, eu vim buscar a minha bênção. Glória a Deus, aleluia. E sabe o que Josué fez? Se ele prometeu, quem sou eu para não cumprir? Seja rei em Hebrom, seja abençoado, domine a terra, porque esta terra agora é sua, Caleb. Sabe, irmão, parece que a bênção está tão distante, tão longe, e a gente vê tantas coisas amarrando, tantas pessoas opondo, sabe, se opondo para fazer o contrário. Esquenta não. Tudo está no controle dele. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele. Sem ele, nada do que existe existiria. Aleluia. Quarto, eu piso todo o mal e não há retaliação alguma. Vamos ler todos juntos? Eu piso todo o mal e não há retaliação alguma. Lucas 10:19 diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Tem gente que tem medo de orar por algumas situações. Se vê o endemoniado, diz: ai meu Deus, orei por ele, corre na casa do pastor, diz: pastor, olha por mim, porque senão eu posso ser retalhado. Eu não tinha autoridade para orar por aquela pessoa, mas na hora eu precisei, e fica às vezes com medo. Ô amado, o Senhor diz assim: você pisará em serpentes, em escorpiões. Ele não está falando no sentido literal do bicho, mas sim no mundo espiritual. Nada, absolutamente nada, te causará dano algum, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Tem crente que é igual médium de transporte. Já ouviu falar de médium de transporte? Na Umbanda tem o tal do médium de transporte. Chega lá o carregado, cheio de encosto, cheio de demônios. Aí chama lá o médium de transporte. Aí transporta todo aquele mal pro coitado. E ele fica lá parecendo um peru bêbado, rodando, até que sai, já sai ralando as paredes, caindo no chão. Só a graça. Isso é coisa bem do capeta mesmo, para humilhar as pessoas. E tem crente que acha que é assim. Eu orei uma vez com uma mulher que ela chegou capengando, dizendo: vai pastor, ora por mim. Eu falei: minha irmã, você tem? Aí eu fui orar para me endemoniar.
crente de transporte agora? Oi, irmã, misericórdia. Nós devemos orar por retaliação? Sim, é uma questão de consciência. Mas não quer dizer que se você entrou na guerra, na peleja, você precisa ter medo de nada, não, porque quem expulsa não é você, é o nome de Jesus. Quem faz é o nome dele, quem purifica é o teu sangue, não o teu, de Jesus. E se Ele nos chamou, é Ele que nos capacita. Eu posso ter aceitado Jesus há 1 minuto atrás, quando eu disser para o diabo, sai em nome de Jesus, ele tem que sair, não importa quem eu era, importa quem eu sou. Amém. Amém? E aí, irmão, nós precisamos ter essa atitude, sabe? Pisar o mal e dizer, olha aqui, irmão, eu estou pisando e vou sair livre disso, porque eu não aceito nenhuma retaliação na minha família. Ainda hoje a gente ouve absurdos de pessoas dizendo, escuta, fizeram um trabalho lá e aí não conseguiu pegar no A, no B, no C, nem no D da família, porque eu estou orando, pegou no cachorro. Salmo 91 diz o quê? Nenhum mal, nem praga alguma. Ô amado, é o cachorro, é o periquito, é o papagaio, faz parte da tua casa. Mesmo que ele tenha uma casinha por lá de fora, é teu. E aquilo que é teu, Deus cuida. Amém? Morreu porque tinha que morrer. Tem esse negócio de bateu aqui, bateu ali, o Senhor diz, bom, o cachorro não é crente mesmo, deixa ele morrer. Que Deus é esse que faria um trem desse? É um ser que Ele mesmo criou. Nenhum mal, nenhuma retaliação virá sobre a tua vida. Você pode orar em nome de Jesus, você pode entrar dentro do cemitério, você pode entrar num lugar onde só tem satanista, você pode trabalhar num lugar, em qualquer lugar, no centro espírita, nenhum mal chegará em você, porque Deus é o teu controle, é o teu substituto. Os teus pés são pés firmados na rocha. Aleluia. Uma vez uma Eldorado ligaram para minha casa dizendo, pastor, pelo amor de Deus, eu não posso sair de casa. Eu falei, por quê? Aconteceu um acidente aí na porta, não pode sair? Não, tem um alguidar, uma galinha, com um monte de farofa, vela preta, vermelha, tinha um arco-íris de vela lá. E como que eu vou sair com aquela macumba? Eu falei, irmã, chuta! Chuta que é macumba! Ah, Deus me livre! Eu falei, Deus me livre o quê, crente? Era diaconisa. Era nova, mas era diaconisa. Pode? Eu falei, não só pode. Junta tudo, desce um pau, coloca dentro de um saco de lixo e joga longe. E volta para tua casa. Aí depois eu não tenho que tirar roupa porque está infectado. Você não está infectado nada, irmã. Misericórdia. Você serve um Deus que criou céus e terra. Não é farofa que veio da mandioca, sabe? Vela que veio do petróleo. Não é nada disso, alguidar que veio do barro, que vai ter poder sobre a tua vida, que já foi formada pelo Todo-Poderoso, que te constituiu serva de Deus. Jesus enfrentou um homem que vivia no cemitério comendo restos mortais. Quando ele olha para Jesus, ele cai prostrado aos pés dele e diz, Jesus, filho de Davi, não é chegada a minha hora. Ele sabia que Jesus tinha autoridade. Talvez você diga, pastor, mas era Jesus. Jesus disse, amado, se você crer, você fará obras maiores do que aquelas que Ele fez aqui na terra. É Deus, aleluia, é Deus. O Senhor está em você. Você é que não vê, mas Ele está aí. Ele te deu e autoridade para pisar em escorpiões, para pisar em serpente, nenhum mal te sucederá. Amém? Quinto, eu piso os meus inimigos e eles vão ao pó. Malaquias 4,3 diz, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo Samuel 22:37 diz, alongar-se sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Preste atenção, meu amado.
com os nossos pés liberados, não haverá lugar que não ocupemos neste tempo e nesta vida. Os lugares que você quer alcançar, basta querer, e Deus te colocará lá. A Bíblia diz que Mordecai ele assumiu, ocupou a plenitude da sua promessa. E após ele pôr os seus pés no primeiro degrau daquele palácio, ninguém mais pôde lhe resistir. Amã fez uma cilada para que ele fosse enforcado, e com a própria forca que estava preparada para Mordecai, Amã morreu humilhado em praça pública. A rainha Esther foi uma mulher ungida, usada por Deus. E um dia ela fez um pedido ao rei. Ela disse: rei, eu gostaria de fazer um pedido e honrar uma pessoa. Amã, como era o preferido do rei, achou que era ele, e disse assim: olha, eu gostaria que você honrasse uma pessoa. E o rei foi procurar Amã e disse assim: o que você faria se você quisesse honrar uma pessoa? Amã, achando que era ele, disse assim: olha, eu colocaria ele num cavalo muito bonito, um cavalo do rei, vestiria ele com vestes reais, e faria um servo puxando este cavalo por toda a cidade, exaltando esta pessoa. Claro, Amã achava que era ele. E o rei disse: então assim eu farei. Sabe o que o rei fez? O rei mandou colocar Mordecai vestido com veste de honra, e Amã teve que puxar o cavalo. Ele que tanto tentou humilhar o povo de Deus, foi humilhado em praça pública, porque assim Deus faz contigo. Eles estão tentando te humilhar, estão tentando te colocar para baixo, mas fique em paz. O cavalo o Senhor já liberou. As vestes espirituais Deus já está trazendo. E os teus inimigos realmente ficarão desfilando em praça pública, dizendo que Deus é o Senhor da tua vida. Daí para frente, amado, quando você se colocar nesta posição, sabe, os anjos do Senhor vão habitar contigo e vai te levar aos lugares mais altos. Isso aconteceu com Mordecai, com Josué, vai acontecer com você também. Aonde você colocar os teus pés apostólicos, aonde você colocar, Deus te dará como promessa. Letra C: o teu Senhor Jesus reina para você reinar. Isaías capítulo 52, versículo 7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aplauda o Senhor.